Boa noite, galerinha do canal, bem-vindos. Conforme então a escolha no meu Instagram, o tema que eu vou abordar hoje é assédio moral no ambiente de trabalho. E eu separei o tema, né, em alguns tópicos para não ficar o vídeo tão cansativo. E o primeiro tópico que eu vou abordar nessa primeira parte é a origem histórica. A palavra trabalho, ela tem a origem uma denominação latim, né? Então a origem dela é no latim, que é a denominação tripalho. Não sei se a pronúncia tá correta, porque eu não falo latim, mas significa tripalho é um instrumento de tortura utilizado nos animais. E o significado da palavra trabalho no português, né, do Brasil, é em relação a algo desagradável, ruim, desgastante. E de acordo com a evolução histórica, nós podemos até mesmo fazer esse flashback que desde da escravidão tiveram diversas práticas de abuso em que os patrões, os fazendeiros, que eram os senhores de engenho, feudais, solicitavam, né, para os carrascos cumprirem em relação a práticas de agressões aos escravos, quando, né, sobre o aspecto psicológico desses patrões, acreditavam que os escravos não estavam cumprindo com os seus deveres. Então, ou seja, quando eles acreditavam que os escravos estavam agindo com rebeldia, praticavam esses abusos em relação às agressões físicas praticadas pelos carrascos a mando dos seus patrões, dos fazendeiros e os senhores de engenho. Depois disso veio a era da Revolução Industrial, com a vinda dos imigrantes ao Brasil, principalmente os europeus, que passaram a ter a denominação de operários, por uma vez que eles trabalhavam nas indústrias, né? E começaram a ter um outro tipo de cenário, com um cenário insalubre, perigoso, né, visto que não tinha parte de higiene, não tinha parte de segurança, onde os principais operários, né, que compunham aquele cenário eram as mulheres e as crianças. E também com jornadas assim excessivas, né, no que tange a duração de trabalho, já que levava mais de 12 horas. E depois disso veio a Revolução Tecnológica. Então, a partir da Revolução Tecnológica e com a era da globalização, se sentiu a necessidade de implementar no seio social uma legislação que protegesse, né, esses polos mais frágeis em relação ao grau hierárquico, ou seja, aqueles polos mais hipossuficientes, que eram os trabalhadores e os operários. Por conta disso é que surgiu, né, na era Vargas, a implementação, a criação da CLT. O segundo tópico sobre o tema é o conceito. O doutrinador que eu achei que ficou melhor enquadrado sobre o conceito de assédio e assédio moral foi o Sérgio Pinto Martins. Então, de acordo com esse doutrinador, a palavra assédio ela tem os seguintes adjetivos: importunar, molestar, incomodar, ou seja, nada mais é do que aquele ato que você tá ali só para causar o estresse na pessoa. O importunar em si é atitudes, né, que de alguma forma irrita quem recebe. Então, não necessariamente nós conseguimos delinear o que é importunar para cada um, em virtude de que cada um tem o seu aspecto íntimo, né, sua ideologia, enfim. Então, aquilo que você sabe que vai incomodar outra pessoa, que você fica reiteradamente em cima daquela pessoa, falando aquele tipo de assunto que a pessoa não quer falar, ou aquela palavra, o termo, enfim. Algo nesse contexto. Já assédio moral significa uma conduta ilícita, ou seja, que gera um ato ilícito, que por conta de ser um ato ilícito, que dá ensejo ao dano moral para a pessoa que sofre, de forma reiterada, ou seja, de forma repetitiva, não é um caso isolado. Ou seja, não é esporadicamente, um dia ocorre, depois de um mês ocorre, não. Tem que ser linear. Então, tem que ser de forma constante, uma importunação constante. Em relação a que você ofenda, que você importuna, que você molesta ou causa um estresse à pessoa no que tange as causas psicológicas, né, danos psicológicos. E que cause com isso esses de natureza psicológica que ofenda a sua honra subjetiva, ou seja, o que tange os direitos da personalidade, que compõem o direito à imagem, à reputação, a honra.
Então, tudo que engloba a dignidade da pessoa humana, né, já que já é um direito um direito fundamental da própria República, né, e que nesse contexto engloba o direito da personalidade, o que atingir a honra subjetiva de acordo com esse contexto que traga, né, um sofrimento, uma humilhação a quem recebe essa importunação de forma reiterada, causando um dano psicológico, esse sofrimento psicológico, e em virtude justamente dessa importunação ofender a sua honra. Então, esse é o conceito do assédio moral, de acordo com o nosso doutrinador Sérgio Pinto Martins. Então, neste tópico, vamos falar sobre o enquadramento legal do assédio moral. Com relação ao que eu já havia mencionado, né, sobre a necessidade, né, que no decorrer da história, a parte hipossuficiência da relação de trabalho, que são os trabalhadores, foi necessário fazer a criação da consolidação da leis trabalhistas como forma mesmo de blindar, de prevenir essas práticas abusivas que os operários, os trabalhadores ocorreram ao longo da história. Então, sobre o enquadramento legal, vou fazer um breve resumo, né, sobre essa evolução. Através da Constituição Federal de 1988, começou a partir dos artigos 7º, inciso 22, artigo 39, parágrafo 3º, artigo 200, inciso 8º, artigo 170, inciso 6º e artigo 225, caput, designando que é dever, né, de todos, no caso os patrões, né, os empregadores, disponibilizarem aos seus trabalhadores um ambiente seguro, salubre, que tenha toda a parte da higiene, segurança em relação à prática laboral. E que é também necessário que criem, né, essas ferramentas justamente para reduzir os riscos à segurança dos seus trabalhadores, que são de fato às vezes inerentes ao próprio trabalho. Então, nesse novo contexto, né, constitucional, foi justamente a condição salubre de trabalho foi designada como um direito fundamental à própria República Federativa do Brasil. Designando como ter um ambiente salubre, né, seguro, como um direito fundamental de cada trabalhador, ou seja, de cada cidadão pertencente na nossa sociedade, para justamente promover o bem-estar e a justiça social, que são os objetivos da República. Com relação ao assédio moral, ele surgiu no Brasil pela primeira vez no texto do projeto de lei número 425 de 1999, apresentado pela Câmara Municipal de São Paulo, que falava sobre a aplicação de penalidades a práticas de comportamento, né, abusivos na administração direta municipal. Então, apesar deste projeto de lei elaborado em 1999, o mesmo ele somente foi convertido uma lei municipal em 2002, depois de 3 anos. E nesse intervalo de tempo, enquanto ocorria, né, a aprovação pela Câmara do município de São Paulo, foi publicada, né, pelo município de Iracemápolis a primeira lei municipal brasileira sobre o assédio moral. Então, enquanto estava nesse intervalo, né, para aprovação desse projeto de lei aqui no estado de São Paulo, esse próprio município denominado Iracemápolis fez, de fato, no Brasil, a primeira lei municipal que versava sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, que foi a lei número 1163 de 2000. Com relação, então, os legisladores, né, dos municípios, eles começaram, então, a empenhar de forma retundante, né, ou seja, concreta, na busca por conseguir legislar sobre o assédio moral no ambiente do trabalho, já que se sentiu a necessidade ao longo da história de legislar e não deixar mais esse assunto de forma que ficasse lacunosa e que os próprios magistrados tivessem, né, que de alguma forma legislar sobre o tema, já que não tinha, né, nenhum artigo específico para tratar o mesmo. Então, muitas das vezes tiveram que aplicar a parte mesmo de analogia, mesmo os magistrados que estavam exercendo esse papel de legislar. Então, no âmbito estadual, a produção legislativa ela não se revelou tão intensa igual no âmbito municipal, ficando o estado do Rio de Janeiro como pioneiro na edição da lei contra o assédio moral no ambiente de trabalho, com a lei número 3.921 de 2002, né, no mesmo ano que teve a lei municipal aqui no estado de São Paulo, proibindo a prática no âmbito dos órgãos, repartições e entidades estaduais.
Com relação à legislação municipal e estadual, as vítimas, ainda que limitadas, né, aos servidores públicos, também não podíamos deixar que essa ausência na legislação no âmbito federal, sendo vários projetos que até ocorreram, né, apresentados nas duas casas legislativas, como a Câmara e o Senado, inviabilizasse, ou seja, que deixasse essa prática. A Casa Legislativa, né, temos duas casas, no caso a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tiveram diversos projetos que foram apresentados pelos deputados e senadores, a saber, tínhamos os projetos de lei número 4.742 de 2001 e o 5.971 também de 2001. Então, entanto, esses dois projetos, eles ainda estão pendentes de apreciação e aprovação. Em relação à CLT, né, conforme havia mencionado, que foi implementada na era Vargas, né, em 1943, ela não trouxe no seu esboço de artigos nenhuma tratativa que conseguisse tipificar o assédio moral no ambiente de trabalho, o que deixou essa lacuna por longos anos até 1999, quando ocorreu o projeto sobre a lei municipal, né, de São Paulo, mas que acabou ocasionando em outra cidade do interior de São Paulo. Então, teve essa lacuna ao longo da história, mas recentemente, agora, no dia 12 de março de 2019, foi aprovada na Câmara dos Deputados o projeto de lei que tipificou o assédio moral no ambiente de trabalho como crime, onde a pena será de detenção, ou seja, cumprido, que são aquelas penas que menos de 8 anos, é maior que 4 anos e menor que 8 anos, por isso que é uma pena de detenção, onde pode ser o regime cumprido em regime semiaberto e aberto. Regime semiaberto nada mais é que aquele que os detentos, eles podem praticar atividades laborativas, cursos, fora das dependências, né, da casa de colônia, no caso, ou da casa, da sua própria casa, mas tem que retornar. E no caso do aberto, né, pode ser tanto em relação à própria casa como essa casa de colônia, mas enfim. Ficou como detenção fixada em detenção de 1 a 2 anos, para esse crime de assédio moral. Foi aprovado na Câmara agora no dia 12 de março, mas ainda está com pendência na outra Casa Legislativa, que é o Senado. Então tem que aguardar também a aprovação no Senado. Sendo aprovada pelo Senado, né, vai para o próprio presidente da República fazer a parte da sanção, né, em relação ao projeto de lei. Se for promulgado, estaremos aí com o projeto de lei publicado depois de quase longos 19 anos, falando sobre o tema, né, e tendo a relevância necessária ao assunto. E no caso de ser a vítima, ou seja, quem sofre o assédio moral for menor que 18 anos, como é o caso dos jovens aprendizes, a pena de detenção de 1 a 2 anos pode ser aumentada de 1/3. Vamos falar agora sobre o perfil do sujeito ativo. No caso, o sujeito ativo, em regra, será o empregador, que tem características de personalidade como impulsivo, arrogante, falha de comunicação, ou seja, não consegue ouvir a opinião alheia, é uma pessoa impositiva, né? Ou seja, sempre acha que ele é o certo e mais ninguém. Então, esses adjetivos que compõem a característica do perfil do sujeito ativo, normalmente está elencado ao empregador, que utiliza, né, da sua superioridade hierárquica em relação aos seus subordinados para praticar abusos em relação aos seus empregados, no que tange não a atividade laborativa, mas sim a própria pessoa, né, ou seja, a parte íntima do empregador e não vinculado à atividade laborativa. Então, ele acaba utilizando de situações como implementando atividades no trabalho impossíveis de ser concretizadas, expondo defeitos pessoais da pessoa, que na cabeça dele ele enquadraria como defeitos, de forma vexatória, né, aos demais que ali estão presentes. Também em relação a abusividades no que tange
até a própria imagem da pessoa em relação aos seus demais colegas e a outros diretores de chefia. Então, ele utiliza daquele poder de chefia que ele tem, de direção, para poder praticar atos abusivos, não no que tange a atividade laborativa, mas sim a própria imagem da pessoa em relação aos seus colegas de trabalho. Já o perfil do sujeito ativo, né, ou seja, as vítimas mais comuns do assédio moral, são aqueles empregadores mais estáveis, né, que nada mais são os cargos públicos, né, que tem a parte da vitalicidade, né, ou seja, estabilidade no trabalho, vitalicidade, ou seja, que não dá ensejo a demissão sem a justa causa. E também no caso de trabalhadores, né, como vítimas de acidentes de trabalho ou doença. São as vítimas mais propícias para sofrer esse tipo de assédio no ambiente de trabalho. Então, no caso, o empregador acaba perseguindo aquela determinada vítima, de forma que crie situações que faça a própria vítima colocar na cabeça dela que a única saída para ela acabar com aquele terror psicológico é pedindo demissão, como forma justamente dela abrir mão dos seus direitos trabalhistas que ela conquistou ao longo da história com muita luta, né, por outras pessoas e que ela mesma fez por merecer diariamente, para poder sair daquela empresa, ou no sentido de fazer com que aquela pessoa não consiga mais exercer o seu papel dentro da empresa, né? De forma que ela fique tão isolada que ela não tenha mais uma voz ativa, né? No desenvolver laborativo. Como forma também de prejudicar o seu crescimento pessoal. Então, o intuito é esse, na verdade, a finalidade do assédio moral. O primeiro deles é no que tange a que você pratica o assédio moral para outra pessoa sair daquela empresa, que você não quer mais ver a pessoa na empresa. Ou, num segundo, por você apenas ter o prazer, o gosto de ver o terror psicológico que você causa na outra pessoa. Agora, no próximo tópico, eu vou falar sobre as espécies de assédio moral. E o próximo tópico vai ser sobre espécies. Temos atualmente, pela doutrina, duas espécies de assédio moral no ambiente de trabalho, que é a espécie horizontal, que é quando a pessoa, né, que está sofrendo um assédio e a que pratica, elas estão no mesmo nível hierárquico na empresa, ou seja, ambas, né, estão na mesma função. Então, ocorre o quê? A implicância em relação a uma pessoa do mesmo cargo, que você começa a atacar de forma a causar um terror psicológico na pessoa, normalmente a maioria das vezes a finalidade é que essa pessoa peça demissão, ou porque você acredita que possa ser um perigo para você futuramente, ou seja, que ela pode ser um concorrente para uma vaga que você também queira dentro da empresa em relação à carreira profissional. Então, você pratica por estar no mesmo nível hierárquico da pessoa. No caso da outra modalidade, é a vertical. Ela se divide em outras duas espécies, que é a ascendente, ou seja, que é muito mais raro, tá? Mas pode ocorrer. No caso das pessoas que são subordinadas, praticarem o assédio moral em relação à sua chefia, ao seu chefe, a quem está acima do que você, de acordo com o seu cargo, que é quando normalmente ocorre de uma chefia mais nova, com pouca experiência, que acaba, nesse caso, sendo uma presa fácil para esses tipos de empregadores exercerem esse assédio moral nesse empregador, nessa chefia. E temos o descendente, que é o caso mais típico, né, mais habitual no dia a dia, que é quando tem o grau hierárquico superior, ou seja, é quando aquele grau superior a você, né, ou seja, sua chefia, pratica o assédio moral àquele funcionário subordinado a ele, que é o que nós mais vemos no dia a dia. Muito importante para o tema, que eu senti necessidade de poder explanar a vocês, é a diferença entre meros dissabores e a configuração do assédio moral no ambiente de trabalho, que essa diferença eu consegui também trazer a vocês de acordo com alguma jurisprudência, ou seja, casos julgados que nós tivemos nos tribunais de todo o Brasil em relação ao tema. Então, o mero dissabor
ele pode ocorrer assim de forma isolada. Então, na verdade, para poder começar esse tópico, nós temos que ter na cabeça aqueles requisitos que eu li a vocês e expliquei no tópico sobre conceito. Primeiro deles, tem que ser uma conduta ilícita, ou seja, que esteja tipicamente prevista na legislação. Segundo, que possa enraizar uma configuração de um dano moral, que nada mais é que uma lesão que você tenha praticado a uma pessoa ofendendo algum direito legislamente protegido. E também que seja uma conduta habitual, reiterada, repetitiva, que cause um sofrimento psicológico, que ofenda a dignidade, a honra subjetiva da vítima. Então, pensando nesses requisitos do conceito, é que nós vamos fazer essa diferença. Então, o mero dissabor pode ser a revista dos funcionários, em relação a fazer cobrança sobre metas que esteja intrínseca à função que você está exercendo, que faça parte do que você está exercendo, um feedback que às vezes tem uma posição que esteja negativa porque você não atingiu os indicadores daquele mês. Isso são meros dissabores, mas que não configuram um assédio moral à pessoa que sofreu, porque faz parte, ou seja, está dentro do poder de direção da sua chefia, né? Então, faz parte do desenvolver da atividade laborativa. Agora, no caso do terror psicológico, da configuração do assédio moral, tem que ser situações que ocorrem um isolamento da pessoa que sofre o assédio, ou seja, é como se ela não tem mais utilidade naquela empresa, então tanto faz se ela está lá ou não, você não dá trabalhos para ela que ela consiga aprimorar os seus conhecimentos, você deixa ela em stand-by. Ou no caso de determinar um cumprimento de meta impossível de acontecer. Você sabe que é impossível de acontecer, mas você coloca para a pessoa só para poder mostrar para as outras pessoas que ela não tem competência. Mas, ou seja, qualquer outra pessoa, um homem médio, não conseguiria fazer por ser algo impossível de se concretizar. Ou seja, a venda de 1 milhão de seguros, isso é algo surreal. Nem se você tiver uma carteira de clientes muito boa, ainda mais na atual conjuntura do Brasil, que a economia está cada vez mais estável e também em virtude do alto crescimento de desemprego, né, que nós temos aí uma porcentagem altíssima desde 2015 para cá. Enfim. Então, nesse caso, a jurisprudência tem uns julgados, inclusive um que foi do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que mencionou, na caracterização do assédio moral, a conduta de natureza mais grave, há 4 elementos a serem considerados. A natureza psicológica, ou seja, tem que importunar, tem que ter um incômodo da pessoa, importunar o incômodo, um caráter de repetitivo, prolongado daquela conduta ofensiva, a honra subjetiva, ou seja, que tem um caráter de humilhação, de dar mesmo uma característica vexatória à pessoa que está sofrendo em relação aos demais que estão no ambiente de trabalho, que tem que ser praticado, inclusive, no ambiente de trabalho durante a jornada laborativa, e a finalidade é de exclusão, ou seja, que ela peça demissão e vaze, vá embora daquele emprego, daquela empresa, ou no caso mesmo só de você se satisfazer vendo o sofrimento da outra pessoa. Ou seja, nem toda forma de agressão psicológica à pessoa configura um assédio moral, porque às vezes faz parte do próprio cargo da pessoa de chefia, de chegar, dar um feedback, falar como você está se posicionando, às vezes não concordar e mostrar para você saídas de como você pode melhorar aquele indicador que não foi atingido. Então isso faz parte, não significa assédio moral. Então, ou seja, em todas as possíveis repercussões no psíquico, a gravidade do dano. Então, tem que ter as características presentes no conceito que eu mencionei no tópico a vocês. Se não, é um mero dissabor de acordo com os reiterados julgados que nós estamos tendo aí no decorrer do dia a dia pelo Brasil afora. O tópico que eu vou falar são requisitos para a configuração. Na verdade, nos outros tópicos eu já deixei o assunto meio que dito. Só vou reforçar. Então, de acordo com o nosso doutrinador Sérgio Pinto Martins, é necessário para a caracterização do assédio moral, para ele poder, de fato, ser punido pela nossa legislação, é a conduta abusiva, né? Ou seja, ter eu tenho meu cargo e eu abuso do meu cargo para poder praticar atos ilícitos, como o assédio moral.
Uma ação repetitiva, ou seja, não pode ser um caso isolado, tem que ser um ato linear, constante. Tem que ter uma postura ofensiva, ou seja, eu falar não porque faz parte do meu cargo, mas eu falar porque eu quero fazer outra pessoa sofrer, causar um terror psicológico. Ter essa agressão psicológica, não envolve agressão física, tá, gente? Agressão psicológica no sentido de causar aquele estresse na pessoa só por conta do que ela tá falando, tá te importunando, causando esse estresse psicológico, com finalidade de excluir a pessoa, ou seja, para que ela saia daquele ambiente de trabalho, que ela peça demissão e perca os direitos trabalhista dela, mas a jurisprudência, inclusive do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, tá mencionando que a finalidade não é só essa, não é só para que o empregador, ou seja, o polo passivo do assédio moral, peça demissão, mas sim que cause o sofrimento, aquela tortura psicológica à pessoa, acarretando inclusive às vezes em depressão no funcionário, a situação de pânico, doença. Então, com relação a isso. E outra coisa muito importante, gente, o dolo tem que ter o dolo no polo ativo. O sujeito ativo tem que agir conscientemente, sabendo o que ele tá fazendo. Ou seja, eu faço porque eu quero causar esse terror na pessoa. Eu faço porque eu quero que ela saia dessa empresa. Se for meramente a culpa, já não se caracteriza no assédio moral tipificado como um crime, até mesmo que está agora no projeto de lei. Então tem que ter o dolo, apenas a culpa não caracteriza no assédio moral no ambiente de trabalho, tá? Com relação, então, acho que eu já falei tudo, olhando tudo isso que eu já analisei no material que eu separei para vocês. Abordei todos os temas que eu achei interessante para poder contribuir com vocês, para tanto eu quanto vocês aprenderem um pouco mais sobre o assunto. E muito obrigada por mais uma vez estarem comigo, me apoiarem, incentivarem. Sou muito grata mesmo de coração, gente. Até a próxima e um beijo bem grande pro canal. Obrigada por tudo. Tchau!